E aí, meu povo, fazendo esse vídeo aqui para mandar um alerta para geral, né? Principalmente a galera que tá chegando aí. O que é que acontece? O pessoal chega na bolsa de valores e acha que é um videogame, né? O cara vai lá ficar brincando de videogame na bolsa e esquece de uma coisa chamada imposto de renda. Na realidade não sabe nem que existe, né? Não sabe nem que existe. O que é que acontece? Todos os anos acontece por aqui, né? Que é o seguinte: o investidor iniciante chega na bolsa, descobre, né? A maravilha que é uma maravilha quando você sabe o que você está fazendo. E os caras começam a comprar, vender, comprar, tem prejuízo, tem lucro, e não fazem o cálculo do imposto mensalmente, né? Só esquece de uma coisa chamada imposto de renda. Você precisa, principalmente você que está mexendo com derivativos, né? Mensalmente você deve fazer os cálculos e saber: eu tive lucro ou prejuízo nesse mês? Se eu tive lucro, eu tenho que gerar um DARF, pagar um imposto até o último dia do mês subsequente, né? 15% para operações comuns, swing trade, e 20% sobre day trade. Até aí tudo bem, só que veja alguns casos que chegam por aqui para resolver o imposto de renda. Um dos casos foi o seguinte: 2018 o rapaz só teve lucro, de junho a dezembro foi só lucro, né? Porém, o rapaz não realizou os cálculos e não pagou imposto de renda, certo? Tudo bem. Aí veio 2019, 20, 21, 22, só prejuízo, certo? O cara só teve prejuízo. 2022, o que foi que houve? CPF pendente de regularização. Por quê? Porque ele não pagou o imposto sobre as operações lá 2018, não declarou os prejuízos dos anos subsequentes. Prejuízo também se declara, certo, galera? Se você não declarar, a Receita acha que você está tendo lucro e vai cobrar algo em você, né? Detalhe: lá vamos nós consertar a situação, né? Voltando lá 2018, aí mostrei ao rapaz: olha, você precisa pagar esses DARFs aqui, certo? E vai pagar com juro e multa que chega até 20% aí sobre o valor devido, né? Resultado: o cara só teve prejuízo nos anos consecutivos e ainda teve mais prejuízo porque teve que pagar o imposto devido e ainda deixou dinheiro na mesa lá para o governo, né? Deixou mais de dinheiro na mesa para o governo. Por sorte, esse rapaz tinha dinheiro e pagou, né, para regularizar a situação, porque o CPF estava pendente de regularização, né? Outro caso de outras duas pessoas é que investiram em bolsa também, tiveram um imposto de, um deles foi 800, o outro foi 1.500 a pagar, e na hora de regularizar a situação, o rapaz não tem dinheiro para pagar esse imposto atualmente, vai esperar um pouco mais para conseguir o dinheiro, né, as duas pessoas aí, para poder pagar esse imposto. Então, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte: vai entrar em bolsa de valores? Entra, porém procura contador especializado, porque nem todo contador sabe o que é isso, certo? As universidades formam tudo de bolo aí. Eu também faço esse tipo de serviço, né? Se você vai começar em bolsa, lembra disso, e você vai ficar girando patrimônio principalmente, contrata uma calculadora de imposto de renda para te ajudar na contabilidade mensal aí, né? E evitar que você pague multa e juros sobre seus trades operados. O que acontece se você não pagar em 5 anos aí, né? Eu dei até uma consultada no chat GPT aqui. E o que é que acontece se você não pagar o imposto? Primeiro, você vai ficar com o CPF pendente de regularização, né? Vai impossibilitar você tirar certidões negativas que podem impedir você a participar de licitações, né?
Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: dívidas não quitadas pode levar você ao débito da União, né? Você vai ficar na dívida ativa da União, certo? Então, olha o tamanho do problema que vai criando. Tem mais, certo? Esse débito da ativa da União pode virar um protesto, né? Pode virar um protesto, né? E vai entrar lá no protesto cartórios. Uma coisa pior seria execução fiscal, né? Uma coisa bem pior seria execução fiscal. O governo vai confiscar seus bens para pagar o que você deve, né? Isso aí eu acho já é uma medida extrema. E via medida judicial, né? O governo pode penhorar os seus bens até que você pague a dívida. Então é isso. Vai investir em bolsa de valores? Não vacila com o imposto, galera, certo? Não vacila com o imposto, porque você só vai se prejudicar e vai gastar mais ainda para poder resolver sua situação, certo? Então esse é um erro crasso, dos investidores iniciantes, os aspirantes a investidores, né? A gente vive num país complicado também, né? Onde não se tem educação financeira e a gente vai aprendendo essas coisas no meio do caminho, quando leva uns tapão na cara aí, né, da Receita Federal e o que é que acontece também? Além de você perder dinheiro no mercado, você vai ter que perder mais dinheiro pagando multa por atraso de entrega da declaração, né? Você vai pagar multa só porque você não entregou a declaração, ainda tem esse detalhe também. Essa briga todinha atrás do seu débito pode acontecer aí durante os 5 anos, né? Depois de 5 anos prescreve, né? Se você quiser deixar, então prescreve essa dívida aí e a Receita vai deixar de encher seu saco, né? Porém, dentro dos 5 anos a Receita pode botar a justiça para fazer tudo isso aí com você, né? Só que tem um detalhe, investidor, tem um detalhe. Você teve prejuízos enquanto operava, né? Então, se você quiser tirar proveito desse prejuízo, que eu chamo de crédito tributário, né, você precisa declarar esses prejuízos, né? Então, uma outra situação que aconteceu aqui foi a seguinte: o rapaz na cabeça dele só teve prejuízo, né? Não teve prejuízo. Então, eu vou declarar para compensar minhas perdas, para não pagar imposto quando aparecer, até zerar essa perda, né? Aí no meio dessas perdas que ele imaginou que só tinha perdas, tinha um DAF a pagar, né? E ele ficou sem dinheiro para pagar esse DAF no momento, né? E vai terminar atrasando a retificação dessa declaração, porque ele não tem dinheiro para pagar o DAF agora, certo? Então é isso. A gente compensa perdas em bolsa de valores, porém, se tiver ganho, você precisa pagar o imposto. E tem muita gente aí achando que engana a Receita Federal. Não engana, viu, galera? Não engana. A Receita sabe que se ela não lhe cobrou é porque ela não quis cobrar. Cada vez mais os sistemas estão automatizados, estão melhores, estão com automação melhor a cada dia que se passa, né? Então, fica a dica aí. Vai começar a investir em bolsa de valores? Realize sua contabilidade mensal, principalmente se você está girando, se está mexendo com derivativos, né? Existem várias calculadoras de imposto de renda no mercado. Inclusive, eu vou deixar uma parceira aí nos comentários para vocês que tiverem interesse, dê uma olhadinha. Existem contadores. Eu faço esse serviço. Se você não tiver saco, eu faço para você, certo? E é isso. Evita estar tendo problema com a receita, certo? Para não dar ruim depois. Então, você tem duas opções. Resumindo, você tem duas opções. Quer tirar proveito dos seus prejuízos? Você pode sim. Porém, você tem que pagar o que deve, né? Você vai pagar por declaração não entregue a multa, né? Vai pagar a multa por não ter pago alguns DAFs que ficou para trás, né? Porém, você vai incluir lá seu prejuízo a compensar, né? Ou, se você não quiser isso, você deixa prescrever
e sai da bolsa de valores ou continua na bolsa sem tomar proveito esses créditos tributários, o que é uma coisa que não dá para escapar, né, galera? Não dá para escapar. Então, muito cuidado aí com o que você está fazendo e cautela, né? Cautela, vai pequeno, preste atenção, estuda o imposto de renda, porque ele está aí no pé de todos, certo? Fica a dica aí, bora pro game.